Olá, pessoal! O tema da nossa aula de hoje é funções orgânicas. As funções orgânicas, elas são grupos de compostos caracterizados pela presença de um determinado grupo funcional. E esse grupo lhes confere características e nomenclaturas específicas. Esses grupos funcionais, eles são grupos de átomos com arranjos específicos localizados na estrutura da molécula. Vamos aqui analisar a estrutura do ácido acetil salicílico. É uma substância presente no analgésico aspirina. Na substância ácido acetil salicílico, nós temos dois grupos funcionais distintos. O primeiro grupo, destacado em laranja, é formado por átomos de carbono e oxigênio, nesse arranjo específico, carbono fazendo dupla ligação com oxigênio, ligado a um grupo OH. O segundo grupo, destacado em verde, ele é formado também por átomos de oxigênio e de carbono, sendo que nesse caso, ao invés de ter o grupo OH, nós temos uma cadeia carbônica no lugar. Existem diversos grupos funcionais. Durante a disciplina, nós vamos conhecer vários deles. No vídeo de hoje, nós vamos conhecer cerca de 10, os 10 principais grupos funcionais encontrados nos compostos orgânicos. Mas antes de começar a falar dos grupos funcionais, vamos começar falando pela classe de compostos mais simples que existe, que é a classe dos hidrocarbonetos. Apesar de ser uma classe com estrutura mais simples por possuir apenas carbono e hidrogênio, é uma classe bastante numerosa. Existem milhares de hidrocarbonetos, tanto artificiais quanto naturais. Observem a estrutura química desse hidrocarboneto, butano. Ele possui 4 átomos de carbono na sua composição e ele está presente no gás de cozinha. Mas existem diversos outros hidrocarbonetos conhecidos. O mais simples e talvez mais conhecido deles é o metano, que está presente no gás natural veicular, por exemplo, cuja fórmula é CH4. Agora, se a cadeia carbônica estiver ligada a um grupo OH, a função orgânica é a função álcool. O representante mais conhecido entre os álcoois é o etanol, presente nos combustíveis, em bebidas, etc. Observem que o grupo funcional do álcool é o grupo OH. Esse grupo ele tem que estar ligado a uma cadeia carbônica, uma cadeia formada por carbonos e hidrogênios. Essa cadeia pode ter um átomo, 2 átomos, 3, 10, N átomos de carbono e hidrogênio na sua composição. Reparem que na do etanol, por exemplo, são apenas 2 átomos de carbono presentes. E na do butanol, 4 átomos de carbono. A próxima função orgânica é a função fenol. Na função fenol, nós também temos o grupo OH, só que dessa vez ela está ligada a um anel do tipo fenil, a um grupo fenil. Por isso que o grupo funcional é OH ligado a um grupo AR. O principal representante na classe dos fenóis é o próprio composto que dá nome à classe, o fenol. Ele é utilizado, por exemplo, na produção de outros fenóis e também na produção de aspirina. Os éteres são compostos que apresentam o oxigênio no meio de 2 cadeias carbônicas. Então, essas cadeias carbônicas ali representadas por R e R', elas podem ser iguais ou diferentes. Na representação mostrada no vídeo, nós temos 2 cadeias carbônicas diferentes, uma inclusive bem maior do que a outra. Mas o principal representante dessa classe possui 2 cadeias carbônicas iguais, o éter etílico ou éter dietílico, muito utilizado em hospitais e também como solvente na indústria química. Os aldeídos são compostos que apresentam uma cadeia carbônica ligada a um grupo C-OH. O principal representante entre os aldeídos é o formaldeído. O formaldeído, dissolvido em água, constitui o formol, uma substância utilizada tanto para a conservação de peças anatômicas quanto também para alisamento de cabelos. Notem que os aldeídos são bastante semelhantes à próxima classe de compostos que nós vamos estudar, que é a classe das cetonas. A diferença é que no lugar do hidrogênio há uma outra cadeia carbônica, representada por R'. Então, as cadeias carbônicas da acetona, R e R', elas podem também ser iguais ou diferentes. O principal composto dessa classe é a propanona, mais conhecida como acetona, que é utilizada para remover esmalte, por exemplo. Já os ácidos carboxílicos possuem na sua composição o grupo C-OH. Note que a representação pode ser feita de 3 formas. Ou RC-OOH, com a dupla ligação ali sendo representada, ou cadeia carbônica COOH, ou ainda cadeia carbônica CO2H. Essa cadeia carbônica dos ácidos carboxílicos ela pode ser tanto alifática quanto aromática. O mesmo é válido para os compostos anteriores, com exceção do álcool. No caso do álcool, se a cadeia carbônica for o grupo fenil, será um fenol e não um álcool.
O principal representante da classe dos ácidos carboxílicos é o ácido acético, presente no vinagre. Já os ésteres são compostos obtidos a partir da reação de um álcool com um ácido carboxílico. Os ésteres diferem dos ácidos carboxílicos porque, ao invés de possuírem um grupo OH, o oxigênio está ligado a uma outra cadeia carbônica, representada ali por R'. Vários ésteres dão sabor e aroma a diversas frutas. Eles possuem cheiro muito agradável. Um desses representantes é o acetato de pentila, que dá aroma e sabor à pera. As aminas possuem uma cadeia carbônica ligada a um grupo NH2. Notem que no grupo funcional, os grupos R' e R2' podem ser tanto hidrogênio quanto cadeia carbônica. Mas o grupo R necessariamente tem que ser uma cadeia carbônica, porque senão nós não teremos um composto orgânico. Um dos representantes da classe das aminas é a cadaverina, substância formada quando os corpos entram em decomposição e que é responsável por dar o aroma desagradável aos cadáveres. As amidas, assim como as aminas, elas são compostos nitrogenados. A diferença da amida para a amina é que a amida possui o grupo carbonila, o grupo C dupla O. Notem que no caso das amidas, os grupos R, R' e R2' podem ser hidrogênio ou cadeias carbônicas. As amidas são muito utilizadas para produzir tecidos, como por exemplo o nylon. É uma poliamida, é um polímero de amida, muito presente nas calças de ginástica, por exemplo. Os nitrocompostos, eles apresentam o grupo NO2 na estrutura. E esse grupo R pode ser tanto uma cadeia carbônica alifática quanto uma cadeia carbônica aromática. Um dos representantes dessa classe é o TNT, trinitrotolueno, um explosivo muito potente. Aliás, os grupos nitro eles são muito encontrados na estrutura de vários explosivos. Os haletos orgânicos são compostos que possuem um halogênio ligado a uma cadeia carbônica. Se essa cadeia carbônica for uma cadeia alifática, nós temos um haleto de alquila. E se ela for uma cadeia aromática, temos um haleto de arila. São vários representantes dessa classe. O DDT é um dos haletos orgânicos mais famosos que existe. Atualmente ele é proibido por ser um inseticida altamente cancerígeno. Esse aqui é o panorama geral das funções orgânicas que nós estudamos no vídeo de hoje. Os hidrocarbonetos, álcoois, fenóis, éteres, aldeídos, cetonas, ácidos carboxílicos, ésteres, aminas, amidas, nitrocompostos e compostos halogenados. Cada um possui características específicas nos seus grupos funcionais. É muito importante lembrar cada grupo funcional deles, para que de imediato vocês possam identificar nas substâncias orgânicas que vocês encontrarem pela frente. Agora eu tenho um desafio para vocês. Parem esse vídeo por um minuto e tentem identificar quais são as funções orgânicas presentes no fármaco paracetamol. Já vou dar uma dica, existem 2 funções orgânicas aí. Espero que vocês tenham gostado de aprender um pouquinho mais sobre as funções orgânicas. Na próxima aula nós vamos continuar falando sobre classes de compostos. Até lá!